Olá, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Meu nome é Isabela e eu sou aluna do quinto semestre de Sistemas de Informação. Eu vou explicar um pouco para vocês alguns comandos básicos do Linux baseados na distribuição CentOS 7.0, que caso vocês não saibam, ela nada mais é do que uma versão do Linux voltada para o uso corporativo. Ela é conhecida por ser uma boa opção de sistema operacional para servidores, por ser um sistema robusto e estável. Bom, nosso foco aqui não vai ser esse, vai ser explicar sobre os comandos, sendo eles shutdown, halt, reboot, init, power off, criação de usuários, atribuição de senha, alteração de senha, atribuição de poderes da conta root e deleção de usuários. Bom, começando pelo comando shutdown, ele basicamente agenda um tempo para o sistema ser desligado, pode ser utilizado para desligar, travar ou reiniciar a máquina. Bom, como sintaxe do comando shutdown, nós temos shutdown, nome do comando, opção, o que ele vai fazer, tempo, quando ele vai fazer e a mensagem que avisa os outros usuários. Bom, como opção, nós temos "-h", que significa halt, ele para todas as atividades da CPU, e o "-r", que é reboot, ele vai reiniciar a máquina. Eu tenho alguns exemplos para vocês. Shutdown, "-h", now, shutdown como nome do comando, "-h", que eu vou fazer um halt, parar todas as atividades da CPU, e o now, o tempo, quando eu vou fazer isso, agora. Shutdown, "-h", aqui embaixo, tempo, quando eu vou fazer isso, +5. O que significa esse +5? Em 5 minutos. Server will halt in 5 minutes. Como uma mensagem, server will halt in 5 minutes. Quer dizer que ele vai dar um halt em 5 minutos. Não necessariamente eu tenho uma mensagem nesse comando. Aqui embaixo eu tenho uns exemplos do reboot. Shutdown, "-r", now. Eu vou dar um reboot agora. Eu vou reiniciar a máquina agora. Shutdown, "-r", +2, eu vou reiniciar a máquina em 2 minutos. E aqui uma mensagem, server will restart in 2 minutes, please save your work. Por que é importante essa mensagem? Nem sempre estamos usando este servidor sozinhos. Sempre vai ter alguém que vai estar usando também. E isso vai avisar outra pessoa que está usando este servidor que ele vai ser restartado em 2 minutos. Então, please save your work. Salve o seu trabalho antes de que ele seja reiniciado. E como isso aparece para outra pessoa que também está usando este servidor? Broadcast message from root, que é o nome do seu usuário. The system is going down for reboot in 5 minutes. Ele vai entrar em reboot em 5 minutos e aqui embaixo é a nossa mensagem. Server will start in 5 minutes. Please save your work. Bom, agora realmente colocando na prática o nosso comando shutdown, nós temos shutdown, "-h", de halt. Podemos colocar um tempo de 5 minutos e uma mensagem, server will halt in 5 minutes. Ele vai schedular para mim essa tarefa de dar um halt em 5 minutos. E essa mensagem vai aparecer para os outros usuários do servidor, avisando que ele vai dar um halt em 5 minutos. A gente consegue terminar essa tarefa, cancelar ela, com o comando shutdown, "-c". Ele para totalmente a tarefa de dar um halt no servidor. Também temos o shutdown, "-r", para, 2 minutos. E eu posso colocar uma mensagem, server will
reboot in 2 minutes. Ok. Ele vai schedular para mim a tarefa de reiniciar a máquina em 2 minutos. Novamente, posso parar essa tarefa com shutdown -C. E ele parou a minha tarefa. Agora, quando a tarefa acontece no momento, a gente usando o now shutdown -H now, ele vai dar um halt na minha máquina agora, não tem como a gente cancelar essa tarefa, ele realmente vai desligar e não vai fazer mais nada. Dando powering off. Iniciando de novo a nossa máquina virtual. Com a máquina virtual já ligada de novo, eu vou fazer o último shutdown -R now. Ele vai restartar a minha máquina agora. E restartou. Como já vimos antes, o shutdown agenda um tempo para o sistema ser desligado. Halt, a gente já tinha visto um pouco antes, ele junto com o shutdown, mas ele separado, o hardware para todas as funções de CPU sem desligar a máquina. Aqui nós temos a sintaxe do comando halt. Eu tenho o halt e a opção, e entre as opções nós temos -P, power off e -halt, reboot. A mesma coisa que tínhamos falado antes, eu tenho aqui alguns exemplos para vocês. O halt sozinho, ele vai parar a máquina, ou seja, ele vai parar as funções da CPU. O halt -P, ele vai executar um power off, ele vai desligar a máquina. E o halt -reboot vai reiniciar a máquina. Vamos ver como fica isso na prática, usando a máquina virtual. Caso vocês estejam se perguntando por que eu deveria parar todas as minhas funções de CPU usando o halt e sem desligar a máquina, ele serve para deixar o sistema em um estado onde você pode executar uma manutenção de baixo nível. Em alguns casos, ele vai desligar completamente o sistema, em outros não. Em outros, ele vai reiniciar a máquina ou vai continuar do mesmo jeito. Eu vou mostrar os 3 casos aqui para vocês. O halt sozinho, ele vai parar a máquina. Vou dar um halt. Parou a minha máquina. System halted. Agora o comando halt -P, ele vai executar um power off, ou seja, ele vai desligar a máquina. Máquina desligada. E nós temos o halt reboot, que vai reiniciar a máquina. Máquina reiniciada. Bom, pessoal, aqui a gente tem mais o comando reboot. Ele vai reiniciar o sistema.
Sua sintaxe não é muito diferente das outras, é sempre reboot mais a opção que você quer, e entre elas nós temos "-p", que é o power off, "-halt", que ele vai executar um halt, como já falamos antes. Esse halt aqui, ele para as funções da CPU. Eu tenho alguns exemplos aqui de como usar o reboot. Reboot sozinho reinicia a máquina. Reboot "-halt", ele vai executar um halt. E o reboot "-p", ele vai executar o power off. As funções não são tão diferentes assim uma das outras. E é isso. Acredito que não tenha por que eu mostrar mais essa função aqui. Comando init. Ele reinicia o sistema ou desliga o computador. Continuando aqui com a sintaxe, init e a opção que você quer. Nas opções nós temos 0, ele vai desligar, e o 6, reiniciar. Basicamente os comandos são isso aqui: init 0, desliga, init 6, reinicia. Apenas. Colocando isso em prática, eu vou reiniciar primeiro, init 6. Reiniciando. Root. E aqui eu vou fazer o init 0. Ele vai desligar a minha máquina. Powering off. E por último, mas não menos importante, nós temos o comando power off. Ele envia um sinal à CPI para desligar o sistema. E o que seria esse sinal à CPI? A CPI vem da abreviação de Advanced Configuration and Power Interface. Ele é um sistema de configuração e economia de energia utilizado pelos computadores atuais. Como sintaxe do nosso power off, nós temos power off e a sua opção halt ou reboot. Já entramos em detalhes aqui e eu vou mostrar isso como funciona em prática. O power off sozinho. Desligou a minha máquina. Power off -halt. Ele vai dar um halt e desligar a máquina. Halting. System halted. E por último, power off -reboot. Ele reinicia a minha máquina. Bom, para finalizar a videoaula, eu vou ensinar vocês a gerenciar os usuários, criar usuário, atribuir, alterar senha, que é o mesmo comando, atribuir poderes da conta root e apagar. Bom, para adicionar um usuário, utilizamos o comando user add e o nome do usuário. Usuário criado. Atribuir uma senha a este usuário. passwd. E o nome do usuário.
mudando senha para o usuário, a minha nova senha. Confirmando a nova senha. Todos os tokens de autenticação foram atualizados com sucesso. Agora nós vamos atribuir os poderes da conta root para o usuário. Com o comando user mod -a G maiúsculo will, que é o nome da pasta onde fica esse usuário, e o nome do nosso usuário. Usuário atribuído ao poder da conta root. E como nós sabemos disso? Podemos entrar em uma pasta que só é permitida com uma conta root. Nós vamos logar com este novo usuário, como SU é o nome do usuário. Estamos logados como este usuário e entraremos na pasta root, que só é permitida a entrada de contas root. Presumimos que você recebeu as instruções de sempre do administrador de sistema local. Basicamente, resume-se a essas 3 coisas. Respeite a privacidade dos outros. 2. Pense antes de digitar. 3. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aqui nós temos a nossa senha. Conseguimos acessar todos os arquivos da pasta root. E agora, para apagarmos este novo usuário, nós usamos user del e o nome do usuário. Eu estava logada como usuário que eu ia deletar. Eu preciso sair deste usuário. Entrei de novo com a minha conta root. E eu vou dar um userdel no usuário que eu estava logado. Bom, gente, muito obrigada. Se alguém assistiu isso, além do meu professor, esse foi um trabalho para a faculdade, mas valeu e até a próxima, talvez. É isto.